coisa aí, doutor? Tá ligado?
Peço aos senhores vereadores que conste presença para que possamos dar início aos nossos trabalhos da terceira sessão ordinária na ordem do dia. Senhor presidente, há número legal. Havendo número legal, às 14 horas e 15 minutos, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão ordinária da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Senhor presidente, encontra sobre a mesa um requerimento de urgência, número 4 de 2020. Excelência, esse requerimento consta das 10 assinaturas? Consta. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento de urgência número 4 de 2020. Os vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 130, parágrafo 5º, inciso 5º do Regimento Interno, vem muito respeitosamente requerer a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 8 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções à Sociedade Espírita Legionários do Bem, Berçário Dona Nina e Casa de Apoio Dom Pedro Luiz, no valor de R$ 332.862. Altera o orçamento de autoria do prefeito Gilson de Souza. A urgência se justifica pela importância das referidas entidades e porque a concessão de subvenção permitirá a continuidade dos serviços prestados. Câmara Municipal, 17 de fevereiro de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, as lideranças para a discussão do requerimento de urgência. Ninguém se manifestando, solicito a técnica que coloque em votação o requerimento. Em processo de votação. Presidente, 13 votos sim. 13 votos sim, está aprovado o requerimento de urgência. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Relatório e objetivo do projeto. O projeto em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder subvenções à Sociedade Espírita Legionários do Bem, Berçário Dona Nina, 270 mil, e Casa de Apoio Dom Pedro Luiz, 62.862, no valor total de R$ 332.862, com a observância da Lei Federal 13.019 de 2014, de acordo com a mensagem que acompanha o projeto. O projeto autoriza repasses financeiros às entidades para cobrir despesas de custeio, conforme planos de trabalho apresentados à Secretaria Municipal de Saúde, para a manutenção de atividades de recuperação de dependentes químicos desenvolvidos na área da saúde e no acolhimento a crianças convalescentes ou em situação de vulnerabilidade social, com idade de 4 anos a 11 meses. Os recursos orçamentários necessários à transferência estão previstos no orçamento fiscal de 2020. O projeto em análise trata de matéria de interesse local nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Os autos encontram-se instruídos com impacto financeiro e orçamentário nos termos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, quanto ao aspecto da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, o projeto está adequado às normas do orçamento jurídico brasileiro. No que se refere ao mérito, o projeto ampara ações na área da saúde e assistência social. No tocante ao quórum de votação, existe a maioria simples de votos nos termos da Lei Orgânica do Município de Franca. Comissões de Legislação, Câmara Municipal, 12 de fevereiro de 2020. Senhor presidente.
palavra ao plenário para a discussão do projeto. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação o projeto. Todos só. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim. Está aprovado o projeto de lei número 8, 2020, que autoriza o Poder Executivo conceder subvenções à Sociedade Espírita Legionários do Bem, Berçário Dona Nina e Casa de Apoio Dom Pedro Luiz, no valor de R$ 332.862. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Senhor presidente, requerimento de urgência 03/2020. Excelência, consta as 10 assinaturas? Consta, excelência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento de urgência 03/2020. Os vereadores que essa subscrevem nos termos regimentais, segundo o artigo 50, parágrafo 5º, inciso 4º, vem muito respeitosamente requerer a tramitação de regime de urgência do projeto de lei 07/2020, de autoria do prefeito Gilson de Souza, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Santa Casa de Misericórdia no valor de R$ 1.750.000. Altera o plano plurianual de lei de diretrizes orçamentais. A urgência se justifica tendo em vista que a Santa Casa precisa desse apoio financeiro para cobrir despesas de custeio. Câmara Municipal, 17 de fevereiro de 2020. Senhor presidente. Com a palavra a liderança para discutir o requerimento. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação o requerimento. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim, está aprovado o requerimento número 3 de 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. O projeto de lei 7 de 2020 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca no valor de R$ 1.750.000, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho aprovado pelo órgão gestor do município. Os recursos orçamentários necessários à transferência estão previstos no orçamento fiscal de 2020. Os autos encontram-se instruídos com impacto financeiro e orçamentário nos termos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, quanto ao aspecto da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere ao mérito, o projeto ampara ações na área de saúde. No tocante ao quórum de votação, exige maioria simples de votos nos termos da Lei Orgânica do Município. Câmara Municipal, 12 de fevereiro de 2020. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto. Ninguém se manifestando, peço à técnica, coloque em votação.
presidente. 13, sim. 13 votos sim, está aprovado o projeto de lei número 7 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Santa Casa de Misericórdia Franca no valor de R$ 1.750.000. Altera o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias. Antes da leitura do primeiro item, eu peço até que suspenda os trabalhos por 5 minutos. Nós vamos ouvir o Daniel, lá do IANSA, que pede a palavra. Daniel, pode usar aqui esse microfone. Daniel, seja bem-vindo. Sempre aqui, né? Já conhecemos o seu trabalho e fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Nobres vereadores, senhores e senhoras, nós representamos a instituição de apoio Nossa Senhora Aparecida, a Casa de Apoio IANSA. Completamos 9 anos de existência agora em fevereiro e eu gostaria de deixar para os senhores alguns números. Nós atendemos em torno de 18.000 pessoas por ano, com alimentação, hospedagem, transporte do Hospital de Câncer de Franca para a instituição e para outros locais de tratamento, distribuição de fraldas, de cestas de alimentos, confecção e distribuição de perucas para pessoas em tratamento que perdem o cabelo, a assistência multidisciplinar com assistente social, psicóloga, nutricionista e outros atendimentos. Isso tudo gera para nós um déficit todo mês no nosso custeio, na nossa manutenção. Nós temos que fazer um evento por mês para manter a instituição funcionando. Nós temos hoje 11 colaboradores, funcionários, devidamente registrados e, graças ao bom Deus, com o esforço de todos, tudo em dia. Só que, como eu disse antes, sempre tem um déficit. Nós começamos o mês já pensando no que vamos fazer para conseguir fechar. Então, eu acredito que essa verba, sendo repassada para nós, e, claro, se for possível para outras entidades também, ela vai nos ajudar bastante a manter a casa aberta, funcionando e atendendo a população carente que nos procuram lá todos os dias. Nós contamos com a colaboração de vocês, sabemos que todos são pessoas sensatas e sensíveis ao bem. Muito obrigado, contamos com vocês. Mais uma vez, obrigado. Reconhecendo aqui o trabalho que vocês fazem, eu tive a oportunidade de conhecer juntamente com os vereadores que estiveram lá há um tempo atrás e parabenizar por esse trabalho, tá bom? Eu peço agora aos vereadores que registrem a sua presença, por favor. Presidente, há número legal. Havendo um número legal, retomamos os nossos trabalhos da terceira sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Desculpe.
Discussão e votação única, veto número 5 de 2019. Ementa, veto parcial ao projeto de lei 114 de 2019, orçamento fiscal para o exercício de 2020. Autor, prefeito Gilson de Souza. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o veto. Um minutinho só, não tem o parecer. Assunto, veto parcial ao projeto de lei 114 de 2019, que dispõe sobre o orçamento fiscal, estimando a receita e fixando a despesa do município para o exercício 2020 e da outras providências. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilson de Souza apresentou veto parcial ao projeto de lei 114 de 2019, lei orçamentária de 2020, apresentando a seguinte justificativa. O veto parcial justifica-se pelos fundamentos do parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município de Franca, que conclui pela inconstitucionalidade e recomenda o veto integral das emendas impositivas, concluindo que as emendas parlamentares não só desrespeitam os limites temáticos do projeto, como também criaram despesa de caráter continuado obrigatório, de sorte que a Procuradoria-Geral entende que houve abuso no poder da emenda, agravado pela anulação de dotações orçamentárias e redução de valores destinados ao pagamento de despesas fixas, compras de materiais e serviços. Persiste a ausência da lei de complementar federal prevista no parágrafo 9º do artigo 165 para a regulamentação do disposto dos parágrafos 11 e 12 do artigo 166 da Constituição Federal. Quanto ao argumento de que o orçamento impositivo utilizou-se de anulação de despesa, referido fato, além de ser permitido pelo artigo 166, parágrafo 3º, 2, abaixo transcrito, só ocorreu porque o Poder Executivo não cumpriu o determinado no parágrafo 9º do artigo 166. Parágrafo 9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2, 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações de serviços públicos e saúde. Já em relação à argumentação de que do orçamento impositivo depende de complementação na norma constitucional, que institui é frágil e não condiz com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou sobre essa matéria na ADIM 4081/RO. Artigo 65, parágrafo 9º, cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre o exercício financeiro a vigência dos prazos da elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentais e da lei de orçamentária anual. Atualmente, esse papel normativo é exercido pela Lei 4320/64, em decorrência de sua recepção pela ordem constitucional vigente em status de lei complementar. Assim, cingindo-nos às estritas atribuições da Comissão de Justiça e Redação, a quem compete analisar o aspecto legal e constitucional das matérias, colocadas à sua apreciação, concluímos que, por todo o exposto, os argumentos do veto parcial são totalmente improcedentes, pois as anulações ocorridas no orçamento foram feitas conforme a autorização do artigo 166, parágrafo 3º, 2, da Constituição Federal de 88. E a norma contida no artigo 165, parágrafo 9º, é da aplicabilidade imediata, posto que o próprio STF já se manifestou sobre a matéria, bem como a Controladoria Geral da União, conforme acima descrito. Por fim, quanto ao colo legal para rejeitar o veto é de maioria absoluta, inciso 3º, parágrafo 2º, artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Franca. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o veto número 5 de 2019. Ninguém se manifestando, nós vamos colocar em votação o veto.
Lembrando que não é o parecer que nós estamos votando, é pela derrubada ou manter o veto. Então, sim, está dizendo sim ao veto e não à derrubada e continua o projeto normal. Peça técnica. Excelência. Alguma dúvida? Só para esclarecer melhor aí, para a gente votar não ao veto do prefeito. Assim, isso é uma sugestão de Vossa Excelência. Não derruba o veto do prefeito. Só para a gente reforçar, porque isso é uma sugestão de Vossa Excelência, né? Da votação pelo não, para derrubada do veto. Não, Excelência, foi só a dúvida na sua fala. Para derrubar é não. Sim, continua o veto do prefeito. Sim. Não, a gente derruba o veto dele e as entidades continuam merecedoras para receber. Obrigado, Excelência. Continuo com a palavra plenária. Ninguém se manifestando, peço à técnica, coloque em votação. Presidente, 12 não e 1 sim. 12 votos não, está rejeitado o veto número 5, 2019. O veto parcial ao projeto de lei número 114, 2019, orçamento fiscal para o exercício 2020. Quem solicitou a palavra? Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Correia Neves Júnior. Senhor presidente, ontem nós fomos convidados, os vereadores, para participar de mais uma reunião no gabinete do prefeito para tratar prioritariamente dessa questão. Senhor presidente, talvez tenha sido o assunto que nós mais debatemos em quantidade de tempo e ao longo do mandato inteiro, porque ela começa no início do mandato, né, e ela vem até agora, né. Ela começa porque as impositivas municipais entraram em vigor no último ano do Alexandre Ferreira, no último ano da legislatura anterior, com pagamento previsto já para o primeiro ano dessa legislatura, o que não aconteceu, e aí começou uma intensa disputa de entendimentos, vou chamar assim. Mas eu acho importante ressaltar uma coisa fundamental, que ontem eu trouxe essa questão durante a reunião, havia poucos vereadores presentes, mas a vereadora Cristina Vitorino era uma das que estava lá, o líder Tony Hill, e alguns outros vereadores. Pastor Otávio, enfim. A questão para mim, que eu acho fundamental, que eu não consigo entender, desafia para a minha lógica, senhor presidente. O governo Gilson de Souza insiste que a lei das impositivas apresenta problemas. Ele fala isso ano após ano. Acho até que ele pode ter um fundo de razão em algum momento, porque até eu vou pedir esse dado por requerimento, mas disse ontem, inclusive, que aquele dinheiro fruto do acordo que foi feito para liberar as impositivas de 2018, muitas entidades não conseguiram sacar porque não apresentaram em juízo o plano de trabalho que tenha sido validado pelo judiciário. Portanto, se isso for verdade, eu estou tomando como verdadeira a informação trazida numa reunião com o prefeito. Se for verdade, realmente traz uma outra questão, que é a dificuldade das entidades de apresentarem um plano de trabalho válido, mas isso não tinha dados ontem para embasar isso. Mas a grande questão que fica, e eu perguntei isso para o ilustre procurador, respeito, admiro ele, doutor Jean Paulo, o pastor Otávio estava lá, vão lembrar da minha pergunta, que foi o seguinte: se essa lei tem problemas no entendimento do executivo, por que diabos eles não entraram com uma DIN contra a lei? Por que ele não apresentou um projeto para revogar? O prefeito tem o direito de revogar uma lei, nós podemos revogar uma lei. Se ele acha que essa lei tem problemas, ele tem uma proposta melhor, adequando valores percentuais, talvez 1,2 seja muito, vamos reduzir para 0,8, 0,7, 0,9, 1, ou vamos especificar que vai ser apenas para a saúde, eu não sei, não importa as alternativas. E eu peço a sua paciência com o tempo, excelência, porque eu acho importante. Por que não? Porque nós não podemos admitir que a gente viva num estado onde a gente escolhe que leis cumprir.
enquanto essa lei estiver em vigor, ela tem que ser cumprida. Se o prefeito discorda dela, que ele apresente a gente vive mexendo em leis aqui, alterando, criando dispositivos. Então, que ele apresente uma lei para dizer, olha, essa está, no meu entendimento, errada. E se ele tiver a maioria, aprova e muda a lei. Ou, se ele acha que não pode ter impositiva, que me parece ser a opinião clara do prefeito, ele que entre com uma DIN para questionar a existência da lei. O que não pode, ano após ano, a gente vê essa batalha. Só para encerrar, senhor presidente, havia um apelo, até do ponto de vista técnico do prefeito, para que os vereadores não fizessem, apenas do ponto de vista formal, que aquelas emendas que eles quisessem fazer ao orçamento, fizessem de forma propositiva e não de forma impositiva, porque eles não teriam nem material humano, para avaliar isso lá, esses projetos. Eu fui um dos que concordei. Então, as minhas emendas não foram impositivas. Então, a consciência está absolutamente tranquila. Fiz emendas apenas propositivas. Agora, eu não posso ignorar o fato de que nenhum vereador precisava concordar com esse argumento, era livre para fazer diferente, se assim quisesse, bem como eu acho que qualquer argumentação do Executivo fica muito falha na medida em que eles não questionaram a eficácia da lei. E aí eu lembro, senhor presidente, até dei o dado para o prefeito Gilson de Souza ontem, porque isso é do jogo político legítimo, não é negociata, né? Negociata é aquilo que é feito em benefício pessoal de forma indevida. Agora, o vereador que luta por uma demanda para o seu bairro, para o seu público, ele está cumprindo o seu papel. Um deputado federal, um senador também. Na véspera da aprovação da reforma da Previdência, no ano passado, o senhor excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, liberou com uma canetada R$1 bilhão para passar a emenda, passar a reforma da Previdência. 1 bilhão em um dia, 1 bilhão. E eram todas emendas impositivas dos senhores deputados federais. Faz parte do jogo. E ela funciona no governo federal. Por que ela funciona no governo estadual, que vai começar a ter? Por que só em Franca também? É mais uma coisa. Em Franca não pode ter, além de não ter cargo comissionado, não pode ter emenda impositiva também. A gente vai ficando numa república muito específica aqui, né? Com leis que são muito específicas. Então, eu acho que, para encerrar, senhor presidente, agradeço a sua gentileza com o espaço. Por isso que eu votei não. Se o prefeito entende, e acho que ele não vai fazer mais isso, né? Terá que ser o próximo, que a lei não é válida, das duas, das três, né? Ou ele questiona via DIN, ou ele manda um projeto para revogar, ou ele apresenta uma melhor. Agora, se ele não fizer nada disso, que o próximo pague as emendas impositivas, porque o que não pode é ter uma lei que a gente resolve não cumprir. Obrigado, senhor presidente. As palavras, excelência, justificativa de voto. Com a palavra o vereador Hilton Servo, em justificativa de voto, 5 minutos sem apartes. Excelência, só que, até completando as palavras do vereador Corrêa Neves Júnior, então, excelência, a lei 7.124 está válida. Algumas pessoas me ligam perguntando o que tem que fazer para arrumar a vaga em creche, e eu falo o seguinte: entra na justiça. Entra na justiça, é um direito de todos, né? A prefeitura tem que cumprir. Aí algumas pessoas não gostam, né? Mas é lei, é um direito. Então, nesse momento, excelência, a lei está válida. Todos nós, vereadores, fizemos a nossa parte, não tem como mais nós fazermos, não adianta mais conversar com o excelentíssimo senhor prefeito. Ele foi fixo nessa situação, então eu conclamo aqui, em nome dos vereadores aqui, eu tenho uma pequena relaçãozinha, a Casinha do Pão, a PAI, Caminhar, o Allan Kardec, o Centro Espírita Sebastião Barbosa Ferreira, o IANSA, Casa São Camilo de Leles. Entre na justiça, o dinheiro está lá, é lei, ele tem que pagar. Agora, só vai pagar quem entrar na justiça, tá? Então busque o seu vereador que fez a parte deles, encaminhando esse valor, que sabe da responsabilidade e da integridade dessas entidades, que precisa desse dinheiro, senão não teria repassado para eles. Eles têm projetos lá específicos para receber esse dinheiro. Então, não adianta mais conversar, entre na justiça, tá? É aqui uma solicitação que eu faço. Eu tenho certeza que os novos vereadores estarão com o gabinete aberto para darem maiores explicações como eles irão proceder, e tomem essas iniciativas. Nós escasseamos a nossa parte em relação ao que fazer. Derrubamos o veto, fizemos o projeto, aprovamos o projeto, nossa parte está feita. Mais do que isso, não temos como caminhar. Que agora, cada entidade agora busque o seu caminho para conseguir pegar o que lhes é de direito,
que é esse benefício. Só isso, excelência, obrigado. Justificativa de voto. Em justificativa de voto, o vereador Marco Garcia, 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, quando o prefeito usa o termo duplicata, que não tem nenhuma duplicata atrasada, ele tem impositiva atrasada. Não é duplicata, não é boleto, mas é o repasse. Conforme disse o vereador Corrêa Neves, é uma lei. Ele poderia ter entrado com a DIN contra essa lei. Se ele não entrou, porque ele concorda. Agora, cabe a essa casa, a partir do momento em que ele não paga as impositivas, nós entrar com uma ação no Ministério Público por improbidade administrativa. Porque ele não cumpriu a lei. A lei tem vigor. A lei ele não discute, ele cumpre. Ou então ele manda uma lei para essa casa para revogar. Mas a revogação dessa lei tem efeito retroativo? Não vai pagar as entidades? É referente ao ano passado, ele tem que pagar esse ano. Portanto, com a derrubada desse veto, se não tiver, com certeza nós deveremos entrar com uma ação, uma representação no Ministério Público para que faça cumprir a lei. Das duas, uma. Ou ele pede a revogação da lei, ou ele entra com a ação direta de inconstitucionalidade, ou ele cumpre a lei. As opções estão expostas a ele. Cabe agora ao prefeito, porque a minha parte eu farei. Obrigado, excelência. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Nirlei de Souza, 5 minutos, sem apartes. Eu reconheço que as entidades precisam mesmo, faz um trabalho maravilhoso na nossa cidade. Agora, sabendo da arrecadação de Franca, da maneira que nós tocamos o nosso município, o que acontece? Às vezes os vereadores realmente aprovou a lei, eu votei nessa lei também, no mandato do Alexandre, mas acontece que não tem como fazer as duas coisas, dar a subvenção em dia igual paga e dar também as impositivas. Então, precisaria entrar num acordo, né, pagar as impositivas, talvez diminuir a subvenção, para poder dar certo de fazer as duas coisas, porque fazer os dois também vai ser difícil para a prefeitura. Então, não é que o prefeito não quer, o prefeito gostaria de fazer tudo para as entidades, merece, as entidades merecem tudo isso. Então, são coisas que temos que analisarmos, né? Porque às vezes o prefeito ele está tendo dificuldade para fazer as duas coisas, tanto a impositiva como a subvenção. Então temos que analisar isso aí, as entidades merecem, todas elas fazem um trabalho maravilhoso na nossa cidade, mas são coisas que temos que conversar junto os vereadores e o prefeito para ver se chega num acordo aí. Pela liderança, senhor presidente. Pela liderança do PSD, vereador Corrêa Neves Júnior, 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, no tempo do ódio, pregar bom senso é um desafio enorme, né? Normalmente é apanhar dos dois extremos, o caminho que eu tenho percorrido, mas nada me tira desse caminho. E aí eu faço questão de lembrar, com todo o respeito e a liberdade que eu tenho com Vossa Excelência e com os demais que são membros de denominações religiosas, o dogma na religião ele já é complicado, porque ele impede uma discussão, você tem que aceitar aquilo de forma absoluta. Na política ele é uma desgraça absoluta. E a questão das impositivas, Nirlei, meu querido amigo que eu estimo, Nirlei, virou uma questão dogmática para o governo. Porque eu vou lá, não foi ninguém, eu propus para o prefeito Gilson de Souza, me propus a costurar um acordo com a oposição, os independentes e a bancada governista para reduzir o valor, desde que houvesse um compromisso do Gilson de repassá-lo. Eu tenho certeza, e até por manifestações de colegas como o vereador Marco Garcia, eu tenho certeza que haveria consenso. Por exemplo, aumento de 1,2 para 0,5, mas com a garantia de que haverá o repasse no primeiro trimestre do ano subsequente à aprovação. Tenho certeza que essa casa votaria. O Gilson não aceita discutir. E eu não consigo entender, excelência, não consigo, Nirlei, se não tem jeito dele cumprir, por que, a minha pergunta de ontem que ficou sem resposta, por que não entrou com a DIN? É isso que deixa a situação muito complicada. Por quê? Você diz, isso não serve, por que você não diz, eu vou questionar isso? Aí,
pelo menos enquanto decide o judiciário, você teria um argumento para a posição do prefeito, mas não tem. Então o prefeito não cumpre, não questiona a lei e não aceita discutir nenhuma forma de adequar. Talvez, realmente, Nilei, haja razão no que você está dizendo, talvez o 1.2 seja muito para uma cidade que tem baixa capacidade de investimento. Mas a gente diminuiu um pouquinho considerar que ia tudo para a saúde, ou prioritariamente para a saúde, mais para a saúde um pouco. Será 70% para a saúde e 30% para o social. Tenho certeza que teria aprovação dos prefeitos, dos vereadores, desde que o prefeito se comprometesse a liberar o recurso integralmente no primeiro trimestre do ano subsequente. Porque não adianta, hoje em dia, a entidade apresenta, muitos vereadores destinam, ela sonha com o dia que ela não vai receber. Então, não funciona para ninguém, né? Mas é preciso querer construir, já falei, precisa querer construir ponte e não implodir o que tem no meio do caminho. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de falar uma coisa também a respeito disso. Primeiro que eu vejo assim, não fomos nós os criadores das impositivas, é uma lei federal, e que estende ao município. Quando o vereador fala que já paga a subvenção, as entidades elas estão aguardando, sim, a subvenção e a impositiva para te desafogar, né? Porque assim como a Santa Casa fecha sempre com um valor negativo todo mês, depende do município para suprir aquela falta, as entidades a gente vê isso também. Os trabalhos que são feitos nessas entidades assistenciais que dão um amparo para o município. Agora, uma coisa que eu não consigo entender, a gente que entende pouco, né, mas de orçamento, ou ativo e passivo. Quando vem o projeto, né, a LDO, e vem tudo especificado, os valores que estão especificados ali é como se fosse um provisionamento. É a estimativa que no ano seguinte vai ter aquele recurso e uma porcentagem ela é destinada a cada setor. Então, quer dizer, não é um número criado, é um número extraído de informações que vão ter. Então, eu falo assim, quando justifica que o governo não tem o dinheiro, é isso que me deixa assim, poxa, mas como que não tem? Se a arrecadação é tantos bilhões por ano, uma porcentagem é para as impositivas. Então, é contando que existe aquele dinheiro. Aí, quando você fala que não tem, aí a gente precisa saber, quer pagar ou não quer. Eu concordo com a fala dos vereadores que disseram aí a respeito de entrar com a DIN e tentar derrubar essa lei municipal que não tenha no município. Aí sim a gente para de indicar, porque é tão ruim para nós. E essa expectativa que nós criamos, porque todos os vereadores, eu acho que todos fizeram ou impositiva ou propositiva. E a gente cria uma expectativa na instituição que eles vão receber esse valor, eles já têm planejamento. E até hoje nós não vimos esse recurso chegar até as mãos deles. Então é uma frustração e ao mesmo tempo a gente trabalhando contra o próprio município. Continua com a palavra plenária. Com essa palavra, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor? Justificativa de voto, Em presidente. justificativa de voto, o vereador Della Mota do Podemos, 5 minutos sem apartes. Se nós formos votar alguns anos atrás, como que um procurador vem nessa Casa de Leis e faz uma reunião que nós e fala exatamente, ado, cada um no seu quadrado. Se alguém lembrar do posicionamento dele, então, fica protelando as coisas. O Daniel acabou de usar ali, 18 mil pessoas de atendimento. Cesta básica, transporte, peruca, aí vem alimentação. Eu estou falando só de uma entidade, eu não vou falar da caminhada, não vou falar de nada. E aí os vereadores, quando está fazendo, tem prazo, tem tudo, aceleram os analistas para fazer exatamente as dotações dos valores para as entidades. Nós gastamos um tempo aqui que nós acreditamos que realmente vai para as entidades. E, na realidade, fica um cabo de guerra, puxando, e estoura as entidades. Lógico que recebe pensão, mas e o atendimento também que faz a mais, né? Mas quando vem o procurador, que se preocupa aqui nessa Casa de Leis, fala ado, cada um no seu quadrado, e não projeta, não faz um projeto, não faz uma contestação da lei, e aí fica muito complicado. Então nós estamos terminando o nosso mandato
E vai ficar para trás as impositivas, as propositivas, e as entidades, nós temos que deixar claro que vão ficar na mão, a não ser que se cumpra também a 7 mil, o Wilton, e vai para a justiça. E aí se enrola muito mais. E eles não podem parar de realizar o atendimento. Como que vem o pessoal lá do Pará, fica lá na instituição, como que não vai dar alimentação, não vai dar o pouso, não vai dar o transporte, como que não vão fazer? Aí pensa na contrapartida do outro lado. Onde que esse povo ia estar? Onde? Então, nós ficamos nessa guerra, e eu pergunto ao procurador, ado, cada um no seu quadrado. Isso é experiência. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão, item 2. Discussão e votação única, projeto de lei número 100, 2019. Denomina-se Eunice Moreira Célio, a rua número 6 do residencial Teline. Autor, prefeito Gilson de Souza. Trata-se de projeto de lei 100 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que visa atribuir denominação de Eunice Moreira Célio à rua 6 do residencial Teline. Quanto ao aspecto da constitucionalidade, legalidade, regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos da Lei 2331 de 1975. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de voto. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto de lei número 100, 2019. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim. Está aprovado o projeto de lei número 100, 2019, que denomina Eunice Moreira Célio, a rua 6 do residencial Teline. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do terceiro item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei número 101, 2019. Denomina Júlio Célio, a rua 15 do residencial Teline. Autor, prefeito Gilson de Souza. Trata-se de projeto de lei 100 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que visa atribuir a denominação de Júlio Célio à rua 15 do residencial Teline. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos de lei 2331 de 1975. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de voto. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação. Presidente, 13 votos sim. 13 votos sim. Está aprovado o projeto de lei número 101 de 2019, que denomina Júlio César, a rua 15 do residencial Teline. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do quarto item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei 107 de 2019, denomina Maria das Dores Vieira Rosa, a rua 6,
a Rua 5 do residencial Teline. Autor, prefeito Gilson de Souza. Trata-se de projeto de lei 107/2019, de autoria do prefeito municipal, que visa atribuir a denominação de Maria das Dores Vieira Rosa à Rua 5, residencial Teline. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos da Lei 2331 de 75. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de voto. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloca em votação. Votos sim. 13 votos sim, está aprovado o projeto de lei número 7/2019, que denomina Maria das Dores Vieira Rosa a Rua 5 do residencial Teline. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 5º item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei complementar número 22 de 2019. Ementa, altera o artigo 178 da Lei 2046 de 72, que institui o plano diretor físico do município de Franca, suas normas ordenadoras e disciplinadoras e dá outras providências. Autor, Adermes Marinho Júnior e Carlinho Petrópolis Farmácia. Presidente. Parecer. Quanto à competência da autoridade, a jurisprudência de nossos tribunais sempre deu uma interpretação extensiva ao artigo 61 da Constituição Federal de 88, no sentido de que qualquer projeto de lei de iniciativa parlamentar que crie obrigação e despesa para o Executivo era considerado inconstitucional por vício de iniciativa, por ingerência de um poder no outro, ferindo também o artigo 2º da Constituição Federal de 88, que institui a separação de poderes. No entanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em atendimento a recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, vem mudando suas decisões, ainda de forma tímida, e admitindo a ampliação iniciativa parlamentar, propositura de leis, dando interpretação restritiva ao artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal e 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo. Desta forma, aplicando-se às jurisprudências supracitadas, o vereador teria competência para apresentar o projeto em análise, posto que não está exercendo nenhuma das atribuições previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição de 88, combinado com o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo. No que tange às questões técnicas do projeto, os nobres edis deverão consultar equipe técnica competente, posto que o parecer jurídico se restringe à análise de competência material e pertinência de iniciativa. Por fim, em respeito ao artigo 3º, 2º, 6º, C, combinado com o parágrafo 4º, o artigo 4º, 11 e 82 do plano diretor, foi realizada audiência pública. No tocante ao quórum de votação, exige maioria absoluta dos termos da lei orgânica do município. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o projeto de lei complementar número 22 de 2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinho Petrópolis da Farmácia. Presidente, eu gostaria de pedir o adiamento desse projeto por 5 sessões, tendo em vista que um dos autores, Adermes Marinho, também não se encontra presente. É um projeto assim que já deveria até ter sido aprovado, mas tem alguns artigos e algumas coisas que a gente tem que melhorar, devido à interpretação também, que hoje é até difícil para aprovar um projeto, e um loteamento certamente é cada vez mais difícil. Mas a gente tem outros artigos também que pode colocar, como calçada, que é muito preciso no loteamento. Então a gente vai alinhar junto com o Adermes e colocar esse projeto novamente daqui a 5 sessões. Com a palavra o plenário para discutir o pedido do vereador Carlinho Petrópolis da Farmácia para o adiamento de 5 sessões do projeto de lei número 22 de 2019. Os vereadores contrários se manifestam.
Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 6º item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei 112/2019, dispõe sobre a modificação do modo de aplicação do valor de multa constante no artigo 2º da Lei 7.315, de outubro de 2009 e da outras providências. Pastor Otávio Pinheiro, autor. O projeto visa diminuir a multa hoje fixada em 25 unidades federativas da unidade do município de Franca pelas condutas vedadas no artigo 1º da Lei 7.315 de 2019 para 2 unidades, sendo a primeira infração de 4 no caso de reincidência. O projeto em análise trata-se de matéria de interesse local nos termos do artigo 31 e 8º da Constituição Federal. Quanto ao mérito, o projeto diminui a multa imposta à conduta vedada com justificativa que o atual é demasiadamente alta, dificultando sua exigibilidade. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Tem uma emenda modificativa. Excelência, eu vou pedir o adiamento desse projeto. Eu conversei com o autor, em que pese ter aí um pedido do promotor de justiça, mas é complicado baixar o valor da multa, porque Serol ceifa vida, tá? E o lugar que, se bem que é até difícil aplicar essa multa, mas eu peço adiamento por 3 sessões, que a gente possa depois conversar, pastor. Eu peço adiamento por 3 sessões, eu peço que os nobres colegas acompanhem esse pedido o adiamento por 3 sessões, para que possamos discutir melhor. Com a palavra plenária para discutir o pedido de adiamento por 3 sessões, vereador Marco Garcia. Os vereadores contrários se manifestam. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 7º item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei 120/2019. Denomina-se de Dr. Antônio Penha Vieira, a rua AP6 do Residencial Atlantic Park. Vereadora Cristina Vitorina. O projeto de lei 120/2019 visa atribuir a denominação Dr. Antônio Penha Vieira, a rua AP6 do Residencial Atlantic Park. Conforme despacho do coordenador legislativo, o projeto em epígrafe é o segundo apresentado pela vereadora Ângela Cristina de Carvalho Vitorino, no ano de 2019. Portanto, conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo objetivo e alcance social, atendendo todos os requisitos da Lei 2331 de 1975. Quanto ao quórum de votação, a matéria exige maioria simples de votos. Senhor presidente. Com a palavra plenária para discutir o projeto número 120/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cristina Vitorino. Senhor presidente, eu peço que seja lido na íntegra a biografia. A pedido da vereadora, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra da biografia do homenageado. Biografia, Dr. Antônio Penha Vieira. Dr. Antônio Penha Vieira nasceu na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, no dia 5 de agosto de 1941. Filho de Antônio Vieira da Cruz, Orlando Cantieri Vieira, tendo iniciado seus estudos na cidade mineira de Passos e cursando o ensino superior na Pontifícia Universidade Católica PUC em Curitiba, Paraná, formando-se médico em 1968. Detinha as especialidades médicas de cirurgia geral, anestesiologia, oftalmologia, medicina do tráfico e homeopatia. Casou-se em 1969 com a médica doutora Maria Murta Vieira, com quem teve 4 filhos, Plínio, Lucile, Denise e Esther, também médicos. Viveu boa parte de sua vida na cidade de Franca, onde exerceu a medicina por muitos anos. Tendo trabalhado na Santa Casa de Misericórdia, foi também um dos fundadores da Unimed de Franca. Era casado em segunda núpcias com a senhora Sandra Aparecida Luiz Vieira, desde o ano 2000, com quem viveu até o falecimento em 6 de julho de 2012, deixando um legado de trabalho e dedicação à medicina e à família. Senhor presidente. Com a palavra plenária para discutir o projeto.
Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim, está aprovado o projeto de lei número 120/2019, que denomina de Dr. Antônio Penha Vieira a rua AP6 do residencial Atlanta Park. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 8º item da pauta. Discussão e votação substitutivo 1 de 2020 ao projeto 92/2019. Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de curta duração para o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida ao município de Franca, São Paulo. Estabelece normas e outras providências. Autor, Hilton Sérgio Ferreira. A proposta visa facilitar a locomoção e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência ou com a mobilidade reduzida, facilitando o acesso a consultórios, clínicas médicas, odontológicas, psicológicas, laboratórios de análise clínica, entre outros. Dentre as competências do órgão executivo de trânsito dos municípios, prevista no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, encontra-se as atribuições nas vias urbanas de planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito, inciso 2º, e implantar e manter, operar o sistema de sinalização, inciso 3º, o que somente pode ser exercido pelos entes municipais quando houver a devida integração do Sistema Nacional de Trânsito com a criação de uma estrutura própria para essas atividades na conformidade do parágrafo 2º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro. E resolução do Conselho Municipal de Trânsito 296/2008 nas vias rurais, estradas e rodovias. Tais atribuições são exercidas pelos órgãos executivos rodoviários da União, Estado e Distrito Federal e municípios no âmbito de sua circunscrição, nos termos do inciso 2 e 3 do artigo 21. Assim, é de se verificar em que quais situações podem ser criadas vagas especiais de estacionamento, o que se encontra regulamentado pela resolução do CONTRAN 302/2008, o qual admite as seguintes áreas de estacionamento específicos. Área de estacionamento de curta duração, parte da via sinalizada para estacionamento não pago, com uso obrigatório do pisca-alerta ativado em período de tempo determinado, regulamentado de até 30 minutos. Importante destacar que esse tipo de estacionamento se caracteriza pela curta duração, não importando qual é o destino do condutor ou passageiro. Infelizmente, é muito comum em qualquer cidade brasileira encontrarmos vagas de estacionamento para farmácias, quando, na verdade, nenhum estabelecimento pode ter primazia de utilização das vagas de estacionamento nas vias públicas. Se por acaso a vaga de estacionamento é de curta duração, estiver localizada de frente à farmácia, mas o condutor deixar ali o seu veículo para se dirigir ao local, não haverá cometimento de infração de trânsito. Ressalta-se por oportuno que o projeto se adequa à edição do tema 917, que fixou a tese de que não se usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata de sua estrutura ou de atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos serviços públicos, artigo 61, parágrafo 1º, 2, letra A, C e E da Constituição Federal, ambas derivadas de julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, sucessivamente a RE 586-224, ARI 878-911. Desta forma, aplicando-se a jurisprudência supracitada, o vereador teria competência para apresentar o projeto em análise, posto que
está exercendo nenhuma das atribuições previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 24, parágrafo 2º da Constituição do Estado de São Paulo, nem usurpando competência de ente federado de natureza diversa. Quanto ao mérito do projeto, visa instituir no município as vagas de estacionamento rotativo destinado a pessoas com mobilidade reduzida, ainda que provisoriamente, para que possam ser reduzidas até o estabelecimento de saúde de forma digna. No tocante ao quórum de votação, exige maioria simples, nos termos da lei orgânica do município. Senhor presidente. Com a palavra o plenário para discutir o substitutivo número 1 de 2020. Peço a palavra, excelência. Com a palavra o vereador Hilton Sérgio Ferreira, 7 minutos, com a partes. Excelência, quem é que nunca passou por um problema com um parente, uma pessoa muito querida, com uma perna quebrada ou alguma doença ali momentaneamente que ele esteja passando, e toda vez que você vai numa clínica, não tem um estacionamento, você acaba tendo que parar em fila dupla para que o paciente, a pessoa ali tenha que descer, então isso incorre em várias situações ali, até de risco. O projeto visa justamente o que dizem mesmo, um estacionamento ali de embarque e desembarque de forma mais rápida, para que a pessoa tenha acesso à clínica, ao consultório ali de forma mais rápida, de forma mais segura, e assim que a pessoa desce ali para atendimento, o carro sai em seguida e oferece o local para uma outra pessoa. A gente pede a compreensão de todos e o voto positivo ao projeto. Continua com a palavra o plenário. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação. Requerimento, né? Agora, dispensa a redação final. Senhor presidente, 13 votos sim. Já aproveito e peço a dispensa da redação final, senhor presidente. 13 votos sim, está aprovado o substitutivo número 1, 2020. Substitutivo ao projeto de lei número 92, 2019, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de curta duração para o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida no município de Franca. Com a palavra plenária para discutir a dispensa da redação final. Ninguém se manifestando, está aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 9º item da pauta. Discussão e votação única, requerimento 26/2020. Requer informações ao senhor prefeito sobre a falta de medicamentos nas UBS de nossa cidade, assim como escassez de cirurgiões vasculares na rede municipal de saúde. Autor Claudinei da Rocha Cordeiro. Senhor presidente. Com a palavra plenária para discutir o requerimento. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 10º item da pauta. Discussão e votação única, requerimento 28/2020, requer informações sobre os motivos da não contratação de fonoaudiólogos para atuarem na rede pública do município. Autor, pastor Otávio Pinheiro. Com a palavra plenária para discutir o requerimento número 28/2020. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 11º item da pauta. Discussão e votação única, moção de aplausos, número 2/2020. Moção de aplausos e congratulações à senhora Luísa Helena Trajano pelo recebimento do prêmio Personalidade do Ano de 2020. Autor, pastor Otávio Pinheiro. Presidente. Com a palavra o plenário para discutir a moção de aplausos número 2 de 2020. Ninguém se manifestando, solicita a técnica, coloque em votação. Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim, está aprovada a moção de aplausos número 2, 2020. Moção de aplausos e congratulações à senhora Luísa Helena Trajano
pelo recebimento do Prêmio Personalidade do ano 2020. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do 12º item da pauta. Discussão e votação única, moção de aplauso número 3, 2020. Moção de aplauso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é o CAPED Franca, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical, pela realização da 4ª Conferência Geral da Escola Dominical. Autor, Claudinei da Rocha Cordeiro. Senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Claudinei da Rocha, 7 minutos. Todo ano eu faço essa moção de aplauso, né, a conferência da Escola Dominical de Franca. Todos sabem que a Escola Dominical é a maior agência de ensino, né, que a Igreja Assembleia de Deus dispõe. Né, todo domingo de manhã ela reúne com os membros, com as crianças, adolescentes, jovens e ensina a palavra de Deus. Então, é um departamento de grande importância da nossa igreja e aconteceu, né, no mês de janeiro esse grande evento envolvendo professores, alunos, ali no templo sede da Assembleia de Deus. Então, deixo aqui meus parabéns pela bela iniciativa, né, do nosso pastor presidente, pastor Isaac Ribeiro, também o pastor Cláudio, né, que é o coordenador geral, juntamente com o CAPED Franca, os professores, né, que se envolvem todos os domingos de manhã nesse lindo projeto em cada igreja. São quase 60 igrejas Assembleia de Deus em Franca, e nesse evento todos se reuniram, né, 4 dias ali estudando a palavra de Deus e tentando buscar conhecimento para cada dia aprimorar, melhorar os trabalhos que eles fazem nas quase 60 igrejas na nossa cidade de Franca. O pastor Otávio também esteve presente, participando desse grande evento, e essa moção vem para parabenizar, né, esse lindo trabalho que é feito todos os anos na nossa igreja, Assembleia de Deus. Continua com a palavra plenária para discutir a moção de aplauso, número 3, 2020. Ninguém se manifestando, solicita a técnica que coloque em votação. Quem está faltando? Senhor presidente, 13 votos sim. 13 votos sim, está aprovada. Moção de aplauso número 3, 2020. Moção de aplausos à Igreja Evangélica, Assembleia de Deus e ao CAPED Franca, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical, pela realização da 4ª Conferência Geral da Escola Dominical. Senhor presidente, esgotadas as matérias. Tendo esgotado as matérias, solicito ao primeiro secretário que convide os senhores vereadores por ordem alfabética para as explicações pessoais. Ângela Cristina de Carvalho Vitorino. Antônio Donizete Mercúrio. Antônio Jorge Alves de Souza, Tony Rio. Aurelino da Silva Lima, Arrozinho. Carlos César Conino, Cacá. Carlos César Bussi, Carlinhos de Petrópolis. Claudinei da Rocha Cordeiro. Correia Neves Júnior. Obrigado, dispensados, presidente. Hilton Sérgio Ferreira. Pastor Luiz Otávio Rodrigues Pinheiro. Dispenso. Vereador Marco Antônio Garcia. Nirlei de Souza. Presidente Sérgio Henrique Palamone. Dispensa. Valmir de Souza Della Mota, dispensa, presidente.
todos os vereadores foram convidados para explicações pessoais. Mais uma vez, agradeço a Deus pela oportunidade de estar presidindo essa sessão. Agradeço à mesa diretora, a todos os componentes, aos nobres vereadores. E às 15h24, declaro encerrada a terceira sessão ordinária de 2020. Convoco a todos os vereadores para a quarta sessão ordinária de 2020, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Viu? Quinta-feira. Na quarta-feira não haverá expediente também na Câmara. Muito obrigado a todos.